Sejam bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa de televisão da Fundação AIS. Ao fim de algum tempo de interregno, em que os nossos telespectadores estiveram entretidos em rever alguns dos nossos últimos programas, aqui estamos, como tínhamos prometido, para uma nova série de Igreja no Mundo. Como já repararam no genérico e também aqui no estúdio, estamos a procurar tornar o programa ainda mais aliciante. Eu sou o Paulo Aito e hoje vamos conhecer com algum detalhe o relatório da liberdade religiosa no mundo e vamos escutar também uma entrevista com Dom Issam John Darwish, arcebispo do Líbano, que esteve em Portugal a convite da Fundação AIS. Comigo em estúdio, como sempre, está a Catarina Martins. Olá, Catarina. Olá, Paulo. Vamos então falar sobre o relatório da liberdade religiosa no mundo, da responsabilidade da Fundação AIS. Catarina, que relatório é este? Como é que ele foi elaborado? E que conclusões principais se podem tirar deste documento? Este relatório sobre a liberdade religiosa do mundo é feito de 2 em 2 anos pela Ajuda à Igreja que Sofre e tenta fazer um ponto da situação sobre a realidade de cada país relativamente a este assunto da liberdade religiosa. Tentamos mostrar em termos de Constituição como é que a Constituição define a liberdade religiosa em cada país e depois é analisado como é o dia-a-dia, porque muitas vezes o que acontece é que a Constituição diz que há liberdade religiosa, mas depois na prática não resulta dessa forma. Qual é que é o período, digamos, de vigência deste relatório? Este relatório corresponde à análise entre o período de 2012 até junho de 2014. Muito bem. E quais são as principais conclusões que se podem tirar? Pronto, este relatório há análise de 196 países e as principais conclusões que podemos tirar deste relatório, infelizmente, é que de facto há um declínio bastante acentuado da liberdade religiosa no mundo. Verificamos que em cerca de 41% de todos estes países, os 196 países, a liberdade religiosa é inexistente ou está em declínio. Portanto, são dados muito preocupantes se analisarmos o que tem acontecido ao longo dos últimos anos. E verificamos que de 20 países onde se verifica uma maior perseguição, isto tem relativamente a ver com o extremismo religioso, com o fundamentalismo. Que países são esses? Os países que estamos a falar, vou mencioná-los, é o Afeganistão, República Centro-Africana, Egito, Irão, Iraque, Líbia, Maldivas, Nigéria, Paquistão, Arábia Saudita, Somália, Sudão, Síria e Iémen. Há outros países em que esta perseguição tem a ver com o próprio extremismo do Estado, portanto, Estados fechados. E neste caso temos o Mianmar, a antiga Birmânia, temos a China, a Eritreia, a Coreia do Norte, o Azerbaijão e o Uzbequistão. Muito bem. O relatório da Fundação AIS, no período em análise, afirma que a liberdade religiosa entrou numa fase de declínio grave em termos gerais, mas aponta o dedo, por assim dizer, aos países muçulmanos, como a Catarina acabou de dizer. No entanto, até a Europa não passa ao lado destas críticas, não é? Sim, o que nós verificamos é que, de facto, os países muçulmanos são os países onde há uma maior violação à liberdade religiosa. Mas verifica-se que, de facto, nos países da Europa, nos últimos anos, tem havido um agravar da situação. Podemos dizer que nos países que são predominantemente, historicamente cristãos, há um declínio acentuado com alguma dificuldade em nós, cristãos, também nos afirmarmos na sociedade enquanto cristãos. Em termos gerais, quais são as principais consequências desta intolerância religiosa? A principal consequência é, de facto, as pessoas em fuga. E isso temos os dados da ONU que nos dizem que, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, atingiu-se um número recorde de refugiados. Portanto, há cerca de 52 milhões de refugiados no mundo atualmente e isto tem a ver exatamente com estas questões de perseguição, em que muitas vezes nos países onde há perseguição e não há liberdade religiosa, as pessoas são obrigadas a sair para sobreviverem. Portanto, isto é uma consequência muito direta, esta fuga em massa de muitas populações que se tem agravado nos últimos meses. E não nos podemos esquecer da situação do Iraque e do Médio Oriente. Muito bem. Nós temos casos concretos de pessoas que foram vítimas de intolerância e perseguição religiosa e que vamos falar daqui a pouco um pouco mais de pormenor. Mas antes, gostaria de referir que, recentemente, uma delegação da Fundação AIS foi recebida pelo Vice-Primeiro-Ministro para lhe apresentar oficialmente precisamente este relatório sobre a liberdade religiosa e que, no fim, ele fez uma breve declaração aos jornalistas. Vamos ver. O que é preciso para defender a liberdade religiosa é ter uma certa ideia sobre a dignidade humana. É que as pessoas têm o direito de acreditar ou de não acreditar. Mas quem acredita de uma forma diferente ou quem não acredita, não tem o direito de privar os outros de acreditar. É só isto.
Catarina, vamos lá então falar de casos concretos de perseguição religiosa. Temos 2 casos, vamos aqui falar, muito concretos. Temos uma mulher sudanesa, a Maryam Ibrahim, sudanesa, que foi condenada à morte exatamente porque é filha de pai muçulmano, mãe cristã. Quando os pais se separaram, ela ficou cristã e, portanto, foi viver com a mãe e, portanto, continuou a sua religião era cristã. Mas foi, portanto, condenada à morte exatamente porque é impossível um muçulmano com o pai muçulmano, portanto, ser cristão. Não há forma, não é possível segundo a lei destes países islâmicos fundamentalistas. Portanto, esta mulher foi condenada à morte, foi presa, quando foi presa estava grávida, e quando teve à luz o seu filho dentro da prisão, foi amarrada que teve o seu filho. Portanto, uma violência muito, muito grande. Esta mulher, esta história tem um final feliz porque, de facto, a comunidade internacional teve esta capacidade de se mobilizar e de não aceitar que uma mulher fosse condenada porque não é permitido pela lei islâmica que ela não podia de forma alguma ser cristã, nascida de um pai muçulmano. Portanto, teve uma história feliz, um fim feliz. Esta mulher está neste momento com a sua família, com o seu marido e os seus 2 filhos nos Estados Unidos a viver e, portanto, tem um fim feliz. Outro caso que eu gostaria aqui de relembrar é um caso já com algum tempo, uma mulher, a Asia Bibi, paquistanesa, que foi condenada à morte por ter bebido um copo de água. E relembrando aqui muito rapidamente a história, esta mulher que enquanto trabalhava com as suas colegas muçulmanas, estava com sede, foi ao poço buscar um copo de água e ao tocar no copo de água, as suas colegas muçulmanas dizem que ela contaminou a água e foi acusada pelo crime de blasfémia. E, portanto, há muitos casos de pessoas... E foi condenada à morte. Há muitos casos de pessoas que são condenadas à morte por esta blasfémia e esta mulher foi condenada à morte. Na altura, portanto, isto em 2009, o Papa e a comunidade internacional mobilizaram-se também com esta mulher e pelo tentar exercer alguma pressão junto do presidente do Paquistão. A verdade é que ela está na prisão desde então, e continua com esta decisão de ser condenada à morte por ter bebido um copo de água. Estamos neste momento a aguardar que o caso dela vá ao Supremo Tribunal, a última instância no Paquistão, para decidir se efetivamente será cumprida ou não a sua pena de morte. São casos destes que são extremamente já agora, fortes. Porque estas 2 histórias revelam a importância que tem o esforço da comunidade internacional. Fazemos alguma coisa, não é? Sim, a comunidade internacional, cada um de nós tem de facto muita importância e pode fazer a diferença. E no caso da Maryam, a mulher sudanesa, de facto, houve esta pressão da comunidade internacional e conseguiu-se trazer esta mulher para fora do Sudão. No caso da Asia Bibi, ela continua presa, portanto, podemos continuar a fazer alguma coisa e devemos continuar a fazer, chamar a atenção, alertar a nossa população, os nossos amigos, os políticos, para que seja feita uma pressão no sentido desta mulher ser libertada, porque não faz sentido, em pleno século XXI, alguém morrer porque bebeu um copo de água. Claro. Neste programa temos vindo a falar sobre o relatório da liberdade religiosa no mundo. Para a apresentação desse relatório, a Fundação AIS convidou o arcebispo do Líbano, Dom Issam Darwish, que nos deu também o testemunho do trabalho da Igreja junto dos refugiados. Vamos ver a entrevista com o arcebispo realizada aqui no Santuário de Fátima. Qual é a situação da liberdade religiosa no Líbano? Líbano It's the atualmente? only country in Middle East that we have full. O Líbano é o único país do Médio Oriente onde existe plena liberdade religiosa. No Líbano existem 18 comunidades religiosas que coexistem pacificamente entre cristãos e muçulmanos. Também partilham o poder no Parlamento e nos ministérios, 50% para os cristãos, 50% para os muçulmanos. É o único presidente cristão no mundo árabe. É um exemplo. O primeiro-ministro é muçulmano sunita e o porta-voz do Parlamento é xiita. O poder está dividido. Como somos um país pequeno e somos muito influenciados pelos países vizinhos, não é fácil termos a nossa independência. Somos independentes, mas somos influenciados pelo mundo árabe. Independence. We are independent, but we are influenced by the Arabic world. Now in Syria, we have also we had religious
Na Síria também existe liberdade religiosa. Os cristãos podem construir as suas igrejas e podem prestar culto onde desejarem. O governo aceita a celebração da festa da Páscoa e do Natal, que são feriados em todo o país, tanto para os cristãos como para os muçulmanos. Tem família na Síria? They are good. We had some problem. Sim, ainda tenho irmãos e irmãs em Damasco e estão bem. Há alguns problemas por causa da guerra civil, mas esperamos que, pelo menos em Damasco e nas grandes cidades, consigamos ter paz o mais depressa possível. Qual é a melhor escolha então? Bashar al-Assad, que aos olhos do Ocidente é um ditador, ou os bárbaros do ISIS? You know, you have a bad idea about the regime in Syria. Of course, there is no 100% democracy. But, Vocês têm uma ideia errada do regime na Síria. É certo que não existe uma democracia 100%, mas o regime da Síria é o melhor que pode haver agora num país árabe, porque nos países árabes só existem reis, ditadores ou terroristas. É por esse motivo que os cristãos não escolheram o atual regime, mas os árabes podem ter liberdade religiosa, são protegidos pelo regime sírio. Houve sempre uma boa e grande amizade com os muçulmanos na Síria. Ao longo da história, eles frequentemente protegiam os cristãos. Por exemplo, durante o Império Otomano, não tínhamos quaisquer problemas com os muçulmanos. Por exemplo, o Ottoman Empire, we didn't have any problem with the Muslim. Agora é que temos problemas com os jihadistas muçulmanos na Síria. Com a guerra civil, com a pseudo-primavera árabe. Não existe nenhuma primavera árabe, mas um inverno árabe. Exactly. The Arabic Spring, what we called, didn't bring any democracy, any freedom. Contrary. Foi um desastre. Aquilo a que chamam primavera árabe não trouxe nenhuma democracia, nem liberdade, pelo contrário. Fizeram milhares de refugiados. Os países ocidentais têm de entender o que é que está a acontecer na realidade e não na teoria. Têm de voltar a haver diálogo com o regime na Síria para se encontrar a melhor forma de resolver os problemas e para ajudar a nossa própria democracia. Porque a democracia europeia não funciona no mundo árabe. Não se pode exportar o modelo de democracia ocidental. Tem de encontrar com o regime de Bashar al-Assad e com os outros regimes a democracia adequada no mundo árabe. They must find with the regime de Assad, with other regime, proper democracy for the Arabic world. Uma das consequências da guerra civil são os refugiados. No Líbano há um grande número de refugiados. Como é que um país tão pequeno pode lidar com este problema? How can a small country deal with this problem? Yes, we have now about 1.5 million. In 4 million for inhabitants. Exactly. It's a huge problem for Lebanon. Now the UNHCR look after. Sim, temos agora cerca de 1,5 milhão de refugiados, num total de 4 milhões de habitantes. É um grande problema para o Líbano. As Nações Unidas estão a par da assistência aos refugiados, mas trata-se também de um problema diplomático. Os cristãos viram refugiar-se na nossa diocese, nas nossas igrejas. Temos cerca de 15 mil famílias cristãs refugiadas e só a nossa diocese cuida de 800 famílias cristãs que não quiseram registar-se junto das Nações Unidas. Eles têm medo. Sim, normalmente isso acontece. Porque é que os cristãos têm medo de se registar, então? Involved in any part of the problem. Eles não querem envolver-se na guerra, nem em nenhuma das partes do problema, porque eles gostariam de regressar. Algumas famílias já regressaram. Nós encorajamos-nos a regressar à Síria, porque queremos manter a presença cristã na Síria, bem como no Iraque, na Jordânia e na Palestina. A nossa igreja cuida exatamente de 800 famílias. As famílias cristãs não querem ficar nos campos. Damos-lhes dinheiro para alugarem casas e quartos, e a igreja é apoiada pela comunidade internacional, pelas igrejas, tal como a AIS. Exactly.
we give them money Supported by the church. by the church, And and the how church the church can we are supported by the international community, churches, as the And church in need. Yeah, that's my question. What can we do exactly to help the? O que é que podemos fazer exatamente para ajudar a igreja no Líbano? The church need help us by sending money, Some funds. some funds to A our AIS church. ajuda-nos, And através do help envio de us donativos Christians. para a nossa igreja, Now, para I know podermos ajudar os Portugal cristãos. help us a Em lot. relação ao Ocidente, eu sei que Portugal nos ajuda muito através da Fundação AIS, apesar de não ser um país rico. Os povos mais pequenos são sempre os que ajudam mais. São os melhores benfeitores para os povos mais pobres. Are the best. É por esta razão que estou aqui para agradecer à AIS e ao povo português, porque fazem muito pelo nosso país. Quando distribuímos alguns bens pelos refugiados sírios, começamos sempre com uma oração pelos nossos benfeitores em Portugal, na Alemanha, em todo o mundo. Agradecemos a Deus pelos benfeitores e por esta comunhão entre igrejas a nível internacional e entre a igreja no Líbano e na Síria. Esta comunhão que irá fortalecer a nossa fé e que nos irá dar esperança. E também aos refugiados sírios, a esperança de termos irmãs e irmãos que rezam por nós em todo o mundo. Thank God for the donors, and we thank God for this communion between churches, international churches, and the Lebanese and the Syrian church. This communion, it will strengthen our faith. It will give us hope, and it will give the Syrian refugee also hope that we have brothers and sisters spread over the world. One last question. I am really happy to be in Fatima and to pray for the peace in the world. You feel I this pray. is a special place? Yes, a special place, and I think when I come back to my country, I will tell my people, I pray for them, I prepare for... Penso que quando regressar ao meu país, vou dizer ao meu povo que rezei por eles, por todos os pobres no meu país, pelos cristãos e pelos muçulmanos, porque temos essa sorte em viver também com os muçulmanos e por podermos partilhar juntos a nossa fé. E na qualidade de Presidente da Comissão pelo Diálogo Cristã-Muçulmana, também vou fazer e dizer aos muçulmanos que rezei por eles em Fátima. Porque os muçulmanos acreditam em Nossa Senhora, em Maria. E penso que ela é a chave para o diálogo entre os cristãos e os muçulmanos e a chave para o diálogo teológico entre os cristãos e os muçulmanos. Essa chave estou aqui em Fátima consigo, comigo e com todos os homens de boa vontade que procuram a paz. Comigo, consigo, é uma boa oportunidade para mim para agradecer às pessoas da Fundação AIS que me acolheram aqui em Portugal e que prepararam esta visita. Muito obrigado. With ourselves, with all the people, the goodwill who seek the peace. It's a good opportunity for me to thank the people who welcome me in Portugal and who prepare this visit from the Church in Need office. Thank you very much. Thank you. Thank you. Estamos a chegar ao fim de Igreja no Mundo, o programa de televisão da Fundação AIS. Falámos da Igreja no Líbano e do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. Escutámos Paulo Portas e o arcebispo Darwish. Catarina, obrigado pela sua presença aqui em estúdio. Obrigada, Paulo, e só queria pedir às pessoas que nos ouviram neste programa que tenham sempre presentes nas suas orações os cristãos perseguidos, que tenham presentes estas mulheres e estes homens que são perseguidos por causa da sua fé. E hoje são tantos, em tantas partes do mundo, que necessitam da nossa oração, necessitam da nossa solidariedade e necessitam que nós continuemos a mover-nos e a mexer-nos por eles, para que a sua vida possa continuar, independentemente da sua religião e independentemente do país onde vivam. Muito bem, antes de terminarmos, convém sempre dizer quais são os contactos da Fundação AIS, não é? Basta, exatamente, podem entrar sempre em contacto connosco para o 217544000 ou então para a nossa morada que estará a passar em rodapé ou através do nosso site também que estará a passar em rodapé. Portanto, entrem em contacto connosco. Qualquer informação que queiram saber mais sobre cristãos perseguidos, sobre a situação da liberdade religiosa, nós teremos todo o gosto de vos fazer chegar esta informação. Muito bem, Obrigada. E assim, com este apelo também à oração, chegamos ao fim do nosso primeiro programa desta segunda série de Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS. Até ao próximo programa, se Deus quiser.